obrigado por teres aceito este convite aqui no arquivo. E como é que foi, tipo, lá em baixo, a tua apresentação? Sou suspeito, mas acho que correu bem. A sala estava bastante composta, cheia. Os leitores da arquivo fizeram bastantes perguntas. Conversámos mais durante uma hora. Já tinha vindo cá há algum tempo. Espero que agora me convidem mais vezes. Sim, é um convite. Como é que começaste, tipo, esta jornada neste mundo da escrita? Bem, profissionalmente comecei como jornalista já há mais de 20 anos, sempre tive um interesse pela escrita de ficção. Publiquei o meu primeiro romance relativamente jovem, com 24 anos, mas desde muito cedo eu sabia que queria ter um ofício relacionado com a escrita. Sabia também que em Portugal é difícil viver só dos livros e o jornalismo de alguma forma combinava duas coisas que são necessárias para ser escritor. É ter algum mundo, ter vida. O jornalismo permite escrever sobre várias coisas, exige uma curiosidade em relação ao outro e ao mundo. E depois há um elemento técnico que é, se escreveres muito, escreveres para revistas, escrever para jornais, isso é também uma forma de exercitares o instrumento da escrita, e isso possibilitou-me ir, ao mesmo tempo que ia escrevendo para jornalismo, muitas vezes já peças literárias, ou escrever como escritor, ir também publicando os meus livros. Olha, é bem bom. Tiveste algum momento específico em que disseste, ok, eu quero ser escritor? Tipo, houve algum momento da tua vida toda que tu tiveste, vou seguir isto, é isto que eu quero? Não sei se houve, ou seja, um momento, uma espécie de aparição religiosa, um momento de eureka, de ser escritor, não me lembro, mas eu lembro que desde muito pequeno eu gostava muito de histórias, de ouvir histórias, de contar histórias, adorava cinema, e portanto a ideia de contar uma história ou de entender o mundo e os outros através de uma história sempre fez parte de mim. E depois ali no início da adolescência, quando começamos a descobrir livros e as primeiras aulas de filosofia, e começamos a descobrir os poetas, ali abriu-se qualquer coisa. Não sei se na altura eu já sabia que podia fazer isso na minha vida, mas no final da adolescência já sabia que queria que a escrita fizesse parte da minha vida. Foi aí que tu disseste, ok, é a escrita e não tipo o cinema, por exemplo. Eu acho que Portugal é um país tão arredado de produção de cinema, fazem-se tão poucos filmes, o nosso cinema nem sequer é uma indústria, que apesar de eu gostar de cinema, eu achava que era mesmo uma coisa muito distante, enquanto que sentar-me a escrever um livro era algo que era mais, ou trabalhar para um jornal era algo que era mais próximo, e então eu tinha que começar por algum lado. Felizmente, ao longo da minha vida, nos últimos anos, pude começar a trabalhar também com guionismo, escrevi várias séries de televisão, escrevi agora o meu primeiro filme, portanto essa paixão, esse sonho mais infantil do cinema e da televisão acabou por ser realizado já depois de vários livros publicados. Olha, qual é que foi o filme que tu escreveste? O filme não está produzido ainda, mas escrevi Rabo de Peixe, a série. Sério? E outras séries, o Até que a Vida nos Pare, que também está na Netflix, e outras séries para a RTP. Olha. Quais é que são os teus maiores desafios atualmente como escritor? Eu acho que o desafio é que todos os escritores têm é tempo para escrever, porque tens uma família e às vezes tens que fazer outras coisas, até para ganhar dinheiro, que não tem exclusivamente a ver com a escrita. Eu hoje em dia vivo da escrita, não vivo exclusivamente dos livros, mas vivo da escrita. Mas a escrita exige um tempo, existe uma paz, mas mesmo assim não posso queixar. Eu acho que nos últimos anos tenho conseguido encontrar esse espaço de serenidade e tempo, porque o tempo também é importante. Sim. Para teres a tua atenção concentrada naquilo que estás a fazer e não dispersares. Portanto, não me posso queixar. Qual é que foi o trabalho mais difícil que tu fizeste até agora? O trabalho mais difícil que eu fiz? Que... Olha, uma vez, para ganhar dinheiro, numa altura complicada da minha vida, tive que ir fazer artigos para um jornal de uma empresa farmacêutica, e tive que passar um fim de semana num congresso de farmacêuticos a ouvir a venda da banha da cobra, por assim dizer, porque é isso que, como
com respeito pelos delegados de propaganda médica, é isso que eles têm que fazer, é vender um produto, e foi uma tremenda seca não só estar lá como escrever sobre aquilo, mas é um trabalho, foi pago, e eles, os senhores que me contrataram, mereciam que eu trabalhasse da forma mais digna possível, e foi isso que eu tentei fazer. Primeiro, correu bem, não correu? Correu. Então, é isso que interessa. Como é que tu descreves o teu processo criativo? O meu processo criativo, eu sei que há um romantismo enorme em relação à escrita, à questão da inspiração, mas eu tenho uma visão muito de operário da escrita. Portanto, eu muito cedo sento-me à frente do computador e começo a escrever. Há dias que corre melhor, há dias que corre pior, mas a ideia é, tens uma ideia, vais trabalhando. Antes de começar a escrever um livro, obviamente eu penso muito no livro, tomo notas sobre as personagens, sobre o enredo, mas a ideia é estar presente todos os dias, como qualquer outro trabalho, tens que aparecer e começar a trabalhar. Exatamente. Esta pergunta agora aqui vai ser um bocado diferente, que é: que tipo de histórias tu escreverias, mas nunca terias coragem de publicar? Talvez histórias porno hardcore. Ok, foi resposta a alto nível. Okay. Agora chegou a hora do desafio. Sim. Então, eu costumo os desafios serem um bocado difíceis, Ok. mas é de boas. Chama-se a história do momento. Tu tens aqui 4 palavras. Sim. E tens que criar uma pequena história Ok. das 4 palavras. Ok. As palavras são primavera, traição, frio e arrependimento. Primavera, traição, frio e arrependimento. Bem, posso criar uma história porno hardcore com essas palavras. Bem, realmente isto é um desafio assim... Bem complicado. Se quiseres, eu posso. Não. Tenho as palavras caso esqueças de alguma. Sim. Então, a Catarina era uma romântica inveterada e achava que a primavera tinha nela um efeito visceral sobre o seu corpo e sobre as suas emoções. É importante dizer que a Catarina tinha um namorado e num dia de frio ela resolveu pedir o casaco do seu companheiro de carteira com quem ela trabalhava. Ok. Não vale a pena dizer que ela não tinha apenas frio, era um instrumento, nem que fosse inconsciente, de sedução. O motel era ali ao lado, uma coisa levou a outra, e o que é mais incrível é que ela foi para casa e não houve qualquer arrependimento. Oh meu Deus. Ok. Passou. E pronto, foi isto. Okay. Obrigado. Obrigado, Diego. E até à próxima. Até à próxima.